Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez é uma grata satisfação, uma enorme satisfação de poder mais uma vez estar ministrando aos irmãos esta boa aula da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós vamos estar estudando a lição de número 5 da nossa revista, que traz por título Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada. A lição de número 5 está inserida dentro do contexto desse trimestre que as lições bíblicas da CPAD traz para nós os estudos a respeito das parábolas de Jesus. O texto áureo da nossa lição está em Lucas 15 e 7. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Neste capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar 3 parábolas. O que é uma parábola? Parábola é uma história de Deus de maneira que o homem possa compreender. Traduzindo em miúdos. E nesse capítulo 15, em apreço, que é o estudo da nossa aula de hoje, nós vamos encontrar de maneira decrescente e gradativa o Senhor Jesus explicando as parábolas que ele vai estar mencionando. Primeiro, os irmãos observem que é de uma centena, uma que se perde, que é o estudo da nossa aula, a ovelha desgarrada. Na segunda parábola, é de 10 dracmas que uma mulher perde, uma se perde, de 10 dracmas que ela possuía. E depois, na parábola do filho pródigo, nós vamos encontrar os 2 perdidos, só que dentro de pontos de vista diferentes. Para que nós possamos entender e compreender qual era a proposta de Jesus Cristo neste capítulo 15, nós precisamos voltar nos primeiros versículos do capítulo. Nós vamos observar que nos primeiros versículos estavam junto ao Senhor Jesus publicanos e pecadores para o ouvir. E chegou os fariseus e os escribas e murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então nós vamos encontrar nos 2 primeiros versículos o motivo da parábola. Por que que o Senhor Jesus trouxe essas parábolas? É bem sabido que naquela época, naquele tempo, lá para aqueles idos, o povo gostava de ouvir essas histórias. Eles não possuíam a tecnologia que nós possuímos, não possuíam livros, então eles eram aficionados por histórias de cunho moral. E as parábolas era algo de grande peso, de grande relevância na cultura judaica. Nós vamos encontrar várias parábolas. Jesus falou mais ou menos 40 parábolas nos seus 3 evangelhos sinóticos. João não fala sobre parábolas. Nós vamos encontrar também parábolas no Velho Testamento. 12 parábolas, se não me falha a memória. Visto então que Jesus estava respondendo à crítica dos escribas e fariseus, é mais provável que ele estivesse tomando emprestado a terminologia deles. Por quê? Porque eles dividiam a população judaica em pecadores e justos, conforme o verso 7 que nós lemos do nosso texto áureo. Os justos eram aqueles que, na opinião dos fariseus e dos escribas, não necessitavam de arrependimento, porque viviam conforme ou viviam em conformidade à lei de Moisés. Então eles se colocavam nessa categoria. E Jesus estava dizendo então com efeito: olha, vocês desprezam aqueles que vocês mesmos chamam de publicanos e pecadores, mas o céu se alegra mais pelo arrependimento de um destes do que por 99 de vocês, que de acordo com as suas próprias opiniões tendenciosas, não precisam de arrependimento nenhum.
Era isso que Jesus estava dizendo. Aí ele então vai trazer a história da ovelha, a história da dracma, a história do filho pródigo, do filho gastador, do filho esbanjador. Histórias que nós já conhecemos e que são já há muito tempo ministradas nos nossos cultos. O que é interessante é que a história que Jesus conta da ovelha perdida mostra uma profundidade muito grande, que muitas vezes, nós passamos desapercebidos. Vejam só, na cultura daqueles dias, na cultura daqueles tempos, o pastor, ele tinha a responsabilidade de tirar a ovelha do aprisco e levá-la para lugares de pastagens. E no decorrer do aprisco para o lugar de pastagem, tinha que se passar pelo deserto, tinha que se passar por vales, tinha que se passar por lugares perigosos. Daí nós encontrarmos a primeira inferência de Jesus, o nosso Senhor, como pastor, no Salmo de número 23. Porque esta era a vida pueril do pastor. De manhã cedo, pegar as ovelhas que estavam guardadas, seguras, no aprisco, atravessar todo o deserto, ainda antes do sol se esquentar, antes do sol nascer, e levar para um oásis, um lugar onde houvesse pastagem e água em abundância. Observem que nesse texto que o Senhor Jesus propõe, uma delas se perde. Uma delas se perde. E o que é interessante é que o pastor, ele deixa as 99 no deserto, não no aprisco. Olha o texto. Olha o texto, no verso 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. Isso mostra o amor do pastor, a solicitude em buscar logo a que ficou para trás, a que se perdeu do rebanho. A ovelha não sabe que estava perdida. Se envolveu com qualquer coisa e se perdeu do rebanho. No regresso para o redil, no regresso para o lugar seguro, ela se perdeu, se permitiu ser levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa passageira, por qualquer sutileza da vida, ela se deixou envolver e se perdeu do rebanho. E nós vemos o cuidado do pastor em deixar as 99 no deserto. Parece assim um tanto quanto desvairado a atitude do pastor. Mas o pastor, ele sabe o que estava fazendo. Uma ovelha sozinha é presa fácil para um animal selvagem, para um lobo devorador ou para uma fera do campo, uma fera do deserto. As ovelhas unidas, elas fariam mais barulho, elas estariam mais protegidas umas das outras, estando em grupo. E o pastor, sabendo disso, porque esta é a maneira em que as ovelhas se comportam, e sabendo deste comportamento de rebanho das ovelhas, ele deixa as 99 no deserto e vai atrás da que está sozinha, que está perdida. E quando ele a encontra, ele fica contente e cheio de júbilo. Ele regressa com aquela ovelha, traz as ovelhas do deserto para a segurança do redil, para a segurança do aprisco, e aí ele faz uma festa. A Bíblia revela o Senhor Jesus dizendo que ele, quando chega em casa, convoca os seus amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu achei a ovelha que estava perdida. É interessante, meus irmãos, nós notarmos que há uma festa
Há um regozijo, uma alegria por aquela que estava perdida, dado ao valor. Ora, mas o pastor tinha 100, perder uma não é insignificante. Uma em meio a 100 é 1%. Mas Deus está preocupado em alcançar este 1%. Na nossa segunda parábola, que é também assunto da nossa lição, nós vamos encontrar a parábola da dracma perdida. Está aí no tópico 1, o subitem 2, a parábola da dracma perdida. Também era costume da ocasião, naquele tempo, o noivo pagar um dote ao pai da moça para que pudesse se casar com ela. Parte do dote ficava com o pai da noiva e parte do dote ficava com a noiva, com a moça. O que nós vemos é que esta jovem, esta mulher, esta noiva, ela perde uma das suas dracmas. A dracma era o pagamento de um dia de trabalho no campo. Um dia de trabalho naquele tempo custava uma dracma. E ela perde uma das 10 que ela tinha. A Bíblia não revela se estava de dia ou se estava de noite. Mas, analisando a parábola, nós vamos entender o contexto em que está inserido esta parábola. Porque Jesus usava de coisas corriqueiras, Jesus usava de coisas do dia a dia para ilustrar as verdades e as grandezas do reino de Deus. Nessa parábola está implícito que era uma mulher pobre. Era alguém que vivia de forma pobre. Por quê? Por conta que ela precisou acender uma candeia, ela precisou acender uma lamparina para achar a dracma perdida, varrer a casa, limpar a casa. Naqueles tempos, as casas dos mais pobres não havia janela. Não havia janela. Então, mesmo de dia, havia cantos da casa que eram obscuros. E observe que a dracma foi perdida dentro da casa. A dracma foi perdida no lugar de habitação. Os mais pobres, eles, além das dracmas, que era algo que dificilmente caía nas mãos das pessoas mais humildes, a sua riqueza era os pequenos animais, o gado miúdo, as ovelhas, os cabritos, os bodes, os novilhos. E estes animais de pequeno porte não ficavam para o lado de fora. Eles, usualmente, ficavam dentro da casa, que era um lugar seguro, abrigado das intempéries do tempo, abrigado das feras que andavam em derredor para devorar o pequeno rebanho. E nós vamos encontrar esta mulher varrendo a casa. Então não era uma tarefa fácil. É como se de repente, dentro de casa nós perdêssemos 10 centavos. Parece irrisório. Parece irrisório. Ninguém dá valor em 10 centavos. Mas se lá na hora de passar na catraca do ônibus, se você não tiver 10 centavos, você não passa. Então, mesmo as coisas pequenas têm um grande valor. Para esta mulher, possivelmente uma noiva, uma das dracmas significava muito. Não só pelo valor monetário, mas pelo valor simbólico que ela trazia. Porque as mulheres daquela época faziam um adereço com essas dracmas. Faziam colares, ou então amarravam em lenços para pôr sobre a cabeça, para mostrar que ela já era uma mulher comprometida, que ela já era uma noiva compromissada com alguém. Daí a importância que ela dá em procurar esta dracma, porque todas as outras recebiam a mesma quantia, o mesmo valor de moedas, o mesmo número de moedas para tecer ou o colar ou o lenço a se pôr na cabeça. E quando ela diligentemente procura e ela encontra, ela faz uma festa.
Porque nós vamos encontrar, ainda no capítulo 15 do livro de Lucas, essa mulher convidando as vizinhas e dizendo, olha, alegrem-se comigo porque eu já encontrei a dracma que havia perdido. E Jesus, ele reitera após esta parábola, dizendo, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Observe, mais uma vez, regozijo e festa por algo que se havia perdido. Essas duas parábolas, elas são introdutórias. Essas duas parábolas, elas fazem uma introdução para que a história que vem em seguida, que é a parábola do filho pródigo. Mas esta parábola do filho pródigo, nós não vamos entrar no mérito, porque vai ficar para uma outra ocasião. Nós vamos nos ater a essas duas parábolas, porque estas duas parábolas é a proposta da aula de número 5, que é a aula que nós estamos estudando. Nós já interpretamos as duas parábolas e conciliamos que esta classe, né, se compromete em buscar aqueles que se desgarraram, aqueles que se perderam. Esta é a proposta, a prática, a que se dispõe o ensino desta aula dominical. O tópico 2 da nossa lição diz que nós precisamos buscar aquilo que se desgarrou, buscar aquilo que se perdeu, porque é vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Também o Senhor Jesus, ele é um pastor que está sempre pronto a entrar em ação para buscar as ovelhas. Não importa quão degenerado seja o ser humano. Por mais degenerado que ele possa se tornar, Deus sempre o amará e irá em sua direção. É interesse de Deus salvar o pecador, por conta do seu grande e incomparável amor. Jesus foi criticado por andar com os pecadores. Jesus foi tido como uma pessoa que não merecesse apreço, porque andava com os pecadores. Se Jesus vivesse nos nossos dias, hoje nós chamaríamos as pessoas com que ele andava de maus elementos, de maus sujeitos. Porque os cobradores de impostos, os publicanos, eram tidos pelo povo judeu como traidores do seu povo. Era o próprio judeu a serviço do Estado para receber dinheiro, para trazer dinheiro para o caixa do império. Então eles eram mal vistos. Os publicanos eram mal vistos. Daí o amor grande de Jesus por esse tipo de pessoas. Não foi assim que ele fez com Mateus, o evangelista? Chamou ele na coletoria para que ele fosse discípulo de Jesus. Então, aos olhos da religiosidade daqueles dias, Mateus era um pária. Mateus era um excluído. Mateus não era bem visto. Mas Jesus, com seu amor, ele chama Mateus, um publicano, para ser seu discípulo. E o que é interessante é que Jesus, ele está sempre no meio desse povo que era rejeitado. Ele estava no meio das prostitutas, dos estrangeiros pagãos, dos doentes, dos inválidos, daqueles que estavam sempre à margem da sociedade. Essa crítica que Jesus recebe veio de uma casta religiosa da época, que muitas vezes se julgavam superiores aos olhos de Deus. Olha como os tempos parecem que não mudam. Os tempos parecem que não mudam. Sabe as palavras do sábio Salomão, do proverbista Salomão? Vê, não há nada novo debaixo do sol. Tudo que foi, já é, já foi. Nós estamos vivendo momentos nos dias de hoje que são semelhantes. Sempre há
os excluídos. Sempre há aqueles que não são dignos da nossa misericórdia. Mas não é assim que Jesus nos ensina. Jesus, olha como é sem palavras o que o Senhor Jesus faz. Ele, Jesus, a glória das glórias no céu. Ele desce ao nível dos pecadores para encontrá-los e salvá-los. Filipenses, capítulo 2, verso 7, ele diz que ele esvaziou-se de si mesmo e desceu à condição humana. Desceu a um nível tão profundo que encontrou homens endemoniados, crianças esquizofrênicas, mulheres devassas e uma multidão assolada pela miséria e pelas doenças. O que é que Jesus viu nessas pessoas? O que é que Jesus enxergava nessas pessoas que o fazia amá-las com entranháveis amor de misericórdia? O que é que Jesus via nelas para as amá-las com tanto amor como as amou e como as ama até hoje? Ele enxergava a imagem do seu Pai, conforme Gênesis 1:26. Ele enxergava a imagem de Deus expressa, impressa na alma de cada uma delas. Imagem esta corrompida pelo pecado, manchada pela perversão. Ele enxergava as multidões como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Ele enxergava aquela multidão de pessoas como seara madura, pronta para ser ceifadas, mas com tão poucos obreiros, e ele sozinho ali, na propagação, na divulgação, no trabalho do Evangelho, da propagação do Evangelho. Era isso que Jesus enxergava. A imagem de Deus, o seu Pai, no mais vil dos pecadores. E ele olhava e via essas ovelhas marchando a passos apressados para a perdição eterna, sem esperança, sem perspectiva de ver em Deus o Pai. E por isso ele amou. E amou até o fim. Por conta disso, meus irmãos, nós devemos também amar os nossos semelhantes. Resgatar aquilo que se perdeu. E muitos estão perdidos dentro da casa de Deus. Não somente aquele que saiu de dentro do aprisco, ou que se perdeu no caminho, ou que ficou para trás, ou que por um motivo, um desvario qualquer, deixou o Evangelho. A lição é um chamamento para esta verdade. Portanto, meus irmãos, mais do que nunca, nós precisamos urgentemente proceder de acordo com o que a lição deste dia pede. Tomar o Senhor Jesus como nosso exemplo e partirmos à ação. Jesus é um pastor que sempre está em ação. Nós vamos encontrar isso no subitem 2, no tópico 2 da nossa lição. Jesus é aquele que está preocupado em resgatar as ovelhas que estão desgarradas do seu aprisco. E como é que o Senhor Jesus promove isso? Através da sua igreja, através de mim e de você. É nosso dever amar as ovelhas, amar as almas que estão perdidas. Porque Deus está preocupado em fazer uma grande festa no céu. Há uma alegria incomparável no céu quando um pecador se arrepende. Deus, ele é maravilhoso, ele não analisa
os viés, os motivos pelos quais as ovelhas se perdeu, mas o encontro novamente com o Pai exige arrependimento. Deus está disposto a perdoar. Deus está disposto a abraçar a alma que regressa para o redil, a alma que regressa para o aprisco. A nós, servos do Senhor, tão somente tem a responsabilidade de buscar as almas que estão perecendo, as almas que estão perdidas e, principalmente, observarmos se dentro da casa de Deus não existe alguma dracma perdida, alguma ovelha desgarrada. Meus amados, a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Enquanto há a luz do sol, a luz do dia, nós precisamos pôr a mão no arado e irmos trabalhar para o Senhor. Deus quer fazer festa. Os anjos querem se rejubilar. Os anjos querem fazer festa nos céus. E para tanto precisamos nós, como dispenseiros da graça de Deus, buscarmos estas almas que estão perdidas. Esta é a tônica da lição de hoje. E nós queremos agradecer a todos em nome de Jesus. Amém.